E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 2, tá? Aula do terceiro bimestre. E nós vamos iniciar aqui, continuando o assunto da aula anterior acerca de teísmo versus materialismo, só que a gente vai estudar hoje, com um pouquinho mais de detalhes, o naturalismo, tá? Porque o naturalismo ele vai ser uma expressão filosófica, o naturalismo biológico vai ser uma expressão filosófica do materialismo, tá? Porque materialismo é aquela visão que tudo que reside na matéria, né? Tudo, a realidade última é matéria, como nós vimos. Mas o naturalismo, vamos dizer assim, ele vai ser um sistema ou um pensamento filosófico. O naturalismo vai ser um pensamento filosófico aplicado, né? Que aplica o materialismo no entendimento da natureza, tá? Então, o que é o naturalismo? O naturalismo ele vai dizer, ele vai ter um pressuposto materialista. Ele vai dizer o seguinte, que tudo que existe no universo é possível que se explique através de meios científicos, de meios naturais. Ou seja, não existe o que existe no universo possui uma causa natural. É uma relação de causa e efeito. O universo ele é um sistema fechado, né? Assim como o materialista pensa, só que o materialista ele focaliza só na questão da matéria. Ou seja, para ele não tem a parte espiritual, não tem nada. E o naturalista, ele vai ser materialista, só que ele vai aplicar esse materialismo na questão da natureza, ok? Como é que você interpreta a natureza? Então, por exemplo, tem uma foto aí que eu coloquei, daí você tem um local muito bonito, né? Tem ali as montanhas, os picos nevados, e embaixo você tem uma água fenomenal, né? Dá até vontade de você ir para esse local. Não, eu peguei na internet, nem pesquisei de onde é que vinha essa foto aqui. E se você ouvir um pouco de barulho, é o meu filho aqui que está brincando com os Transformers. Ok, então vamos lá. Então, ou seja, o naturalista ele olha isso aqui e ele não vai, digamos assim, dizer que isso surgiu por uma ação sobrenatural. Ele vai dizer que tudo isso tem uma relação de causa e efeito. Alguma coisa natural causou isso, que surgiu isso, tá? Sempre é uma questão natural, não é uma questão, não existe algo espiritual envolvido, algo sobrenatural, algo acima da matéria, né? E por isso que eu coloquei aqui, o naturalismo científico procura estudar a natureza, o ecossistema e os reinos animal e humano dentro da perspectiva perdão, isso aqui eu vou ajustar depois, que a origem dos fenômenos, vou tirar depois, que a origem dos fenômenos que vemos na natureza são produtos que ocorrem unicamente devido a causas naturais, de ordem, né, causa e efeito, tudo natural, né? Você tem uma causa natural e você tem um efeito natural. Você não tem uma causa sobrenatural, não tem uma origem sobrenatural, tá? Não existe uma ação, não envolve uma ação sobrenatural nisso, né? Então, o naturalismo ele vai dar a base, vamos dizer assim, filosófica na ciência, ele vai dar a base para que se possa haver, vamos dizer assim, uma teoria da evolução. Mas se bem que a teoria da evolução, quando ela surge, isso a gente vai até falar depois, mas ela vai surgir ela vai também, vamos dizer assim, vai tentar embasar o sistema naturalista, né, e vice-versa. Agora é interessante o seguinte, o naturalista, eu vou colocar em anexo, tá, para vocês, em PDF nessa aula, você procura lá o link, eu vou disponibilizar o link para você baixar um arquivozinho, uma folha de PDF, que vai estar lá os princípios naturalistas, né, que são também os princípios que regem a ciência moderna, a ciência da biologia e tudo mais. Ele vai dizer o seguinte, que o universo que nós vemos é real. Né? O naturalista ele não vai ser, vamos dizer assim, um budista, né? Ou um hinduísta que pensa que isso aqui é tudo uma ilusão. Ele vai interpretar isso como algo real. E um dos pressupostos naturalistas é que o universo ele é regido por leis naturais. Ou seja, para que você tenha uma questão de causa e efeito, você precisa ter uma ordem no universo, precisa ter uma organização. Né? Só que ele vai dizer que essa organização ela é formada por meios naturais. Né? E aí a gente vai ver muito isso na questão da teoria da evolução, que ela é tudo formado por meios naturais. Tudo que ocorre
pela natureza, vamos dizer assim, como é que se chama, por algo que, como que espontâneo, tá? E, assim, no pensamento naturalista, não há espaço para Deus, não há espaço para o sobrenatural. Opa, deixa eu ajeitar aqui rapidinho a minha câmera. Pronto. Então, assim, não há uma causa sobrenatural, mas existe uma lei, existe coisas. Fica uma questão meio estranha, né? Porque o naturalista ele vê a ordem no universo. Tem uma causa e efeito, mas qual é a causa? Como é que a causa pode gerar um efeito tão certo, tão preciso? Né? Ele vai dizer que isso é por questões naturais, é tudo formado de maneira biológica, natural. E o que acontece? O naturalismo, ele se baseia no materialismo, mas o próprio materialismo ele tem a sua origem, né, a partir do racionalismo filosófico, que surgiu entre as escolas de filosofia do século XVIII, né, onde os pensadores, os filósofos se classificavam como iluministas, queriam trazer a luz da razão humana de volta para o mundo, né, que estava obscurecido pela fé, pela religiosidade, pelo fanatismo. Então, os iluministas eles se viam, né, como alguém que ia trazer a luz da razão. A razão, né, a pessoa que guiada pela razão, ela conseguiria, vamos dizer assim, entender tudo, conseguir controlar o mundo. E as pessoas às vezes elas têm um pouco disso, né? Que não, nós precisamos ser guiados pela razão e não pela fé. Às vezes as pessoas ainda têm isso. Muita coisa mudou, né? Desde o iluminismo para cá. E muitas pessoas viram que não é bem assim. Hoje a gente tem até a reação ao iluminismo, que é o outro extremo, que é a questão do sentimentalismo, do romantismo, né, que é refletido muito também na literatura, quando você vai estudar isso com mais detalhes até no ensino médio. Mas os iluministas eles tinham essa visão da razão, das coisas naturais, de você interpretar o mundo sem precisar da ajuda de Deus e tudo mais. Agora é o seguinte, os iluministas eles fizeram parte de uma época e eles, vamos dizer assim, criticavam a época anterior. Tanto que essa ideia de dizer que a Idade Média era a Idade das Trevas, né, é devido a uma influência iluminista. Bem que a Idade Média teve muitos problemas e em alguns momentos realmente teve trevas no sentido espiritual da coisa, né? Mas a Idade Média ela não foi só desgraça. A Idade Média teve muitos avanços na parte da arte, as universidades elas foram criadas na Idade Média. Então a coisa não é bem assim, né? Essa visão que a gente tem é uma visão que o iluminismo passou para a gente. Né? O iluminismo disse, não, o que veio antes ele não prestava. Agora, o que tem agora é o que presta, né? Quando as coisas não são bem assim, né? O fruto do iluminismo mais direto você vai ver na Revolução Francesa, que foi uma das revoluções mais sanguinárias que tiveram, né? Que teve. E também na figura de Napoleão. Né? Só que assim, o que acontece? A visão dita iluminista, ela influencia os pressupostos científicos da época, né? E vai fazer com que muitos cientistas se tornem iluministas, se tornem racionalistas e acabem abraçando o naturalismo. Tá? Mas isso não significa, né, que não existiam pessoas, né, vamos dizer assim, cientistas que eram teístas, né, que não eram naturalistas no sentido de não, Deus não tem nada a ver com isso. Não. Eles criam na existência de Deus também, eles criam que Deus ele tinha ação no mundo. Por exemplo, até errei aqui o nome da figura, 2A com 2S, que é Isaac Newton, tá? Isaac Newton, Johannes Kepler, né? George Mendel, que é o pai da genética, se eu não me engano, George Mendel era até padre, Louis Pasteur também. Eles eram homens profundamente religiosos, alguns cristãos devotos mesmo. Você tem Johannes Kepler, por exemplo, que ele era um crente evangélico luterano, né, muito ardente, muito zeloso, e ele era um cientista fenomenal também. Tá? Contribuiu muito na questão da ciência. Você tem Isaac Newton, que era um homem profundamente influenciado pelo cristianismo, ainda que tinha umas questões com ele meio controversas, mas ele era bastante religioso. Ele chegou a escrever um comentário do livro de Daniel. Então, essa ideia que a gente tem, que às vezes não existe a ciência e todo mundo que é da ciência não acredita em nada. Isso é uma visão, né, que
que foi passada a partir do século XIX, mas as coisas não são bem assim. As coisas não são bem assim. Houveram e há até hoje cientistas que são religiosos, que são cristãos, outros que são muçulmanos também, que são profundamente religiosos, né? Essa visão naturalista ela só vai dominar tudo a partir do século XIX com as ideias de Darwin, né? Com a ideia da origem das espécies por meio da seleção natural, onde ele vai tentar dar uma base científica, metodológica, né, para a visão naturalista. Ele vai ser influenciado pela visão naturalista e a teoria que ele vai criar, que ele vai elaborar, baseando-se na observação, naquilo e tudo mais, ela tem um pressuposto naturalista, né, filosófico. O naturalismo ele é mais uma filosofia científica, vamos dizer assim, uma filosofia. Ele não é necessariamente um método científico. Ele influencia o método científico, os pressupostos do método científico, mas ele não é um método, vamos dizer assim, ainda que alguns coloquem métodos, né? Hoje em dia chamados métodos naturalistas. Já na visão teísta cristã, Deus ele é o criador de tudo, ok? Deus ele é o criador da natureza. Então a natureza ela existe. Existem leis naturais, por quê? Porque Deus estabeleceu. Né? Por exemplo, se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver que Deus ele estabelece o sol, a lua, para justamente marcar o tempo. Ele cria o tempo, né? E ele vai dar uma ordem para o universo. O universo ele existe ordenadamente, essas leis existem porque existe um legislador. Né? Tanto que alguns naturalistas, cientistas, iluministas também, eles vão querer ser deístas. O que é isso, deísmo? Diferente de teísmo, com T. Deísmo, ele diz que Deus criou o mundo como um relojoeiro, né? Ele cria, a pessoa que fazia relógio, né? Ele cria o relógio, coloca a bateria, põe para funcionar, o relógio fica funcionando sozinho. Muitos eram assim, pensavam que não, que Deus criou o mundo, mas programou para o mundo viver sozinho, né? Deus não está mais nem aí, não controla o mundo. Deixou o mundo por si mesmo. A pergunta é por que ele fez isso, né? Eles não conseguem responder. Já na visão teísta, não. Deus ele cria o mundo, ele dá leis para o mundo, mas ele não abandona o mundo, né? O universo. O universo ele continua sendo alvo da atenção de Deus e as pessoas também. Né? Deus cria o mundo, Deus sustenta esse mundo, intervém nesse mundo e se relaciona com as suas criaturas, né? E a natureza, nós devemos estudar a natureza na visão cristã, teísta, cristã e muçulmana também, judaica, porque Deus é o criador da natureza. Né? E é interessante, né, que Paulo fala o seguinte acerca de Deus, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, ou seja, você consegue entender quem Deus é, que Deus é poderoso, que Deus é Deus, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, né, no contexto aqui do livro de Romanos, os homens que não conhecem a Deus, fiquem inexcusáveis, ou seja, fiquem sem desculpa. Porque a natureza ela aponta para a criação de Deus, para a ação de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Claramente se aponta. A pessoa pode reconhecer que existe um Criador quando ele olha para as coisas que são criadas. Quando ele olha para as leis ordenadas do universo. Né? Então, o ser humano, segundo o apóstolo Paulo, né, e aqui pela fé cristã nós cremos que ele foi inspirado por Deus para falar isso, ele está dizendo o seguinte, que o ser humano não tem desculpa para dizer que Deus não existe, que Deus não é poderoso, que Deus não é bom, porque essas características de Deus são vistas na criação do mundo, no mundo como nós, no mundo criado, na natureza. A natureza aponta para a existência de Deus. Bom, essa aula a gente viu um pouco do pressuposto vamos dizer assim, o naturalismo seria uma visão filosófica materialista com relação à natureza. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes a partir quando a gente vai estudar teoria evolutiva, claro que não de maneira detalhada, tá? A gente vai pegar mais na questão das ideias, mas nós vamos ver um pouco disso na próxima aula, ok? Muito obrigado pela atenção, forte abraço e tchau, tchau. Deus abençoe.